Louvado seja o nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos em mais um sábado, meus irmãos, aqui neste lugar de oração, pregando a sã doutrina do Senhor, pregando a palavra do nosso Deus, nosso Salvador. Se você está conosco nesta live, compartilhe para que mais almas elas sejam alcançadas para a verdade, para que elas sejam alcançadas para a sã doutrina, para que chegue ao conhecimento da verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos ao nosso Deus por mais essa oportunidade. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus que está escrito no livro de Tito. É um capítulo bem pequeno, o livro de Tito, capítulo 2, e a partir do versículo 7. Tito é um livro bem pequeno, onde Paulo está exortando a Tito a que ele persevere, a que ele não desanime, mas que ele seja firme na palavra do nosso Deus. Tito, capítulo 2, versículo 7 a seguir. Louvado seja o nome de Jesus. Mais uma igreja, meus irmãos, da sã doutrina. Mais uma igreja da sã doutrina. Deus tem despertado, Deus tem acordado para esse século, para esse tempo que nós estamos vivendo, para o tempo que nós estamos atravessando. Tito, capítulo 2, verso 7. Amém? Tito 2, 7. Tito, capítulo 2, versículo 7, diz assim, meus irmãos: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a que dizer de nós. Meus irmãos, vamos agora fazer uma oração para que Deus ele venha estar falando através da sua palavra, ele venha estar tocando corações nessa noite. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, teu Filho amado, nós já nos encontramos, Senhor, aqui nesta casa de oração. Nós já nos encontramos aqui neste lugar, meu Pai, de oração, aonde o Senhor tem despertado, meu Pai, mais uma igreja da sã doutrina, mais um povo, o Senhor tem despertado nessa geração que hoje vive, como Jesus já disse, uma geração má e adúltera, perversa e incrédula, que não acredita na palavra do Senhor. Então, meu Pai, nessa noite, Pai, repreende, Senhor, todo mal, repreende todo espírito, meu Pai, ao contrário, e que a Tua palavra, meu Deus, ela venha a ser pregada, que a Tua palavra, ela venha a ser anunciada, porque está escrito, se nós se calar, até as pedras vão clamar. Repreende, Senhor, todo embaraço, meu Deus, toda perturbação, todos os comichões, meu Deus, dos ouvidos, em que Satanás impede, Senhor, em que as pessoas venham, Senhor, chegar ao conhecimento da verdade, porque está escrito, meu Pai, conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará. Então toma, Senhor, a direção nesta noite, Pai, e o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, que nós não venha falar, Senhor, nada de nós, mas que nós venha falar somente aquilo que for a vontade do Senhor, somente até onde o Espírito Santo ele nos conduzir. Então assim, Pai, nós te louvamos e assim nós já te agradecemos em nome e para a glória de Jesus, e vamos dar mais uma salva de palmas para o nosso Deus.
Deus. Aqui Paulo, meus irmãos, Paulo aqui ele está exortando a Tito a que ele seja o exemplo, em que ele seja um espelho, em que ele seja irrepreensível. Ele está exortando a Tito, como ele diz na palavra, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Então, viver a verdade, meus irmãos, praticar a verdade de Deus, é sofrer pelo Evangelho de Jesus Cristo, é sofrer para manter a verdade. Ele diz: seu exemplo dos fiéis, em tudo te dá por exemplo de boas obras na doutrina. Então a palavra de Deus, ela vai sempre falando da doutrina. Doutrina é ensino santo, doutrina é o ensino separado, é o ensino sem mistura, de adulteração, é a palavra de Deus pura, é a palavra de Deus pregada pura e santa. Em tudo te dá, por exemplo, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade em uma linguagem sã. Então nós só podemos falar aquilo que é verdade. Nós não podemos falar além da verdade, não podemos acrescentar e nem diminuir, mas falar o que está escrito na palavra. Porque se nós não pregarmos, se nós não falarmos, como diz o profeta Isaías, ele diz: se nós não falarmos conforme estas palavras, se nós não falarmos segundo a lei, que é a palavra de Deus, jamais nós veremos a alva, jamais nós veremos a Deus, jamais veremos a face de Deus. E aqui ele exorta Timóteo a andar em incorrupção, em gravidade, em sinceridade e em linguagem sã e irrepreensível, para que Satanás, o adversário, não nos envergonhe, não tendo nem o mal que dizer de nós. Então, se nós pregarmos meia verdade e meia mentira, Satanás, meus irmãos, ele tem de que nos envergonhar. Se nós não pregarmos a palavra de Deus pura, santa, como ela é, Satanás vai encontrar em nós legalidade. Ele vai encontrar em nós portas abertas para que nós seja presa sua, para que nós caia facilmente nas suas artimanhas, para que nós caia facilmente nas suas armadilhas. Porque Satanás, ele não quer que o homem chegue ao conhecimento da verdade. Porque Jesus já diz em suas palavras: conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos trará a libertação. Glória a Deus. Então muitos nesta geração que nós estamos vivendo, a geração que nós estamos atravessando, é uma geração, no dia de Jesus já era uma geração má, porque os escribas pediram de Jesus o sinal: dá-nos o sinal de ti, para que nós possamos crer que tu és o verdadeiro, para que nós creia que tu és o Filho de Deus. E Jesus diz: uma geração má e adúltera, uma geração má e perversa. Isso está escrito lá em Mateus. Está escrito em Mateus, no capítulo 12, no versículo 38 e no versículo 39. Eles pediram o sinal de Jesus, mas não é porque eles queriam se arrepender, não é porque eles queriam se converter dos seus pecados, mas é porque eles queriam tentar a Jesus. E Jesus disse: uma geração má me pede um sinal não será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então o mundo espiritual, meu irmão, o mundo espiritual, ele existe. Muitas pessoas não acreditam no mundo espiritual. Aquelas pessoas da época de Jesus eram pessoas religiosas, eram pessoas crentes, usando a nossa linguagem de hoje. Aquelas pessoas do dia de Jesus que pediram sinal a Jesus, trazendo para a nossa linguagem de hoje, eles eram pessoas evangélicas.
Eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, mas para crer em Jesus pediram o sinal de Deus, e hoje nem o sinal estão pedindo. Uma geração tão má e adulta que Jesus falou que era, que hoje nem o sinal pede, nem sequer diz: me dá um sinal para mostrar que vocês servem a Deus verdadeiramente. Dá-nos o sinal para mostrar que vocês são servos de Deus e que vocês pregam a palavra verdadeiramente. Se no dia de Jesus já era uma geração mal que queria ver algo dele para acreditar, por isso que Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não veem e acreditam. Jesus ali, meus irmãos, estava falando de nós. Jesus estava falando de nós: bem-aventurado aqueles que não vê, aqueles que não vê nenhum sinal, aqueles que não vê prodígio, que não vê algo sobrenatural, mas acredita no meu nome, mas crê no meu nome. Dê a salva de palmas para Jesus, irmãos. Agora o nome dele, através das palmas. Agora o Senhor Jesus, meu Filho, ao nome de Jesus, bem-aventurados são aqueles que não veem. Bem-aventurados são aqueles que não veem e acreditam. Somos nós, irmãos, que não estamos vendo sinais e estamos crendo no agir de Deus, estamos crendo no poder de Deus. Vamos abrir aqui a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 12. Satanás, meus irmãos, ele não quer que as pessoas se arrependam. Ele não quer que as pessoas se convertam, porque se as pessoas se converter, elas se arrepender, Satanás, ele sabe para onde elas vão. Se elas se arrepender, elas vão morar no céu, elas vão morar na eternidade, elas vão ver a face de Deus. Mas para ver a face de Deus, meu irmão, a salvação, ela existe um preço. Moisés pediu a Deus: mostra-me tua glória. E Deus disse: Moisés, homem nenhum verá minha face e viverá. Então, para nós ver um dia, nós ver a face de Deus, um dia nós estar na presença de Deus. Mas Satanás, ele é astucioso. Satanás, ele é sagaz. Satanás, ele bota na mente do homem, usa os versículos da palavra de Deus. João, quando viu, teve as visões, João disse: eis que as coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo. Então Satanás, ele opera para colocar na mente do ser humano que ele tem que usufruir aqui, ele tem que aproveitar a vida aqui, porque lá no céu não vai ter nada do que tem aqui. Mas é um engano de Satanás, porque a Bíblia está dizendo que nós temos que ser santo. A Bíblia diz que nós temos que praticar a santidade em vida. Nós temos que viver a santidade da doutrina de Deus, a santidade da palavra de Deus, enquanto nós estamos com vida. A oportunidade é agora. Enquanto, se não fosse assim, Deus não teria dito: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então muitos não estão crendo nessa palavra. Muitos não estão crendo na santa doutrina do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos que examinar a Bíblia, temos que examinar a palavra de Deus. No versículo 38 da palavra de Deus, Mateus 12, 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte um sinal. E no verso 39, mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E ali Jesus continuou: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aquela nação dos dias de Jesus, ela viu os milagres que Jesus estava fazendo, ela viu os prodígios, viu os sinais miraculosos,
viu sobrenatural, viu Jesus ressuscitar os mortos e ainda pediu um sinal. E ainda pediu um sinal para acreditar. E a geração hoje, meus irmãos, nem um sinal pede, tão incrédula de um jeito que nem um sinal pede. Dá um sinal aí, me dá um sinal aí para mostrar que vocês pregam a verdade. Me dá um sinal para mostrar que vocês pregam o verdadeiro evangelho que está na palavra de Deus. Mas as coisas de Deus é pela fé. As coisas de Deus é pela fé. Quando Deus ele está em silêncio na vida de um cristão, quando Deus ele está em silêncio na vida do homem, é a hora que ele mais trabalha. O silêncio de Deus é a hora que Deus mais opera, e muitos não entendem isso por não conhecer o mundo espiritual. Muitas pessoas até acreditam que nem demônio existe mais. Por isso que as pessoas não creem que o mundo espiritual existe, que o mundo espiritual é real, porque nem demônio as pessoas acreditam mais. As pessoas não acreditam que os demônios estão na terra, fazendo arruaça, destruindo, acabando com tudo. Tudo isso é os demônios que estão fazendo essas arruaças no mundo, mas as pessoas não creem, porque ele está dominando a vida das pessoas. Então ele disse que os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E a rainha do sul se levantará também no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus disse: está aqui. Aquela rainha, meus irmãos, ela veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus disse: está aqui quem é maior do que Salomão. E não creram porque esperavam Jesus. Não creram porque esperavam Jesus rico. Esperavam Jesus cheio de luxúria, cheio de pompa, que nascesse um berço de ouro, que morasse em um palácio. Eles esperavam Jesus que andasse montado num cavalo, mas nem o jumentinho Jesus tinha para montar. Ainda mandou buscar aquele jumento emprestado e depois iria devolver. Então eles esperavam Jesus assim. Então muitos hoje, meu irmão, no dia de hoje estão julgando pela aparência. Muitos estão julgando pela aparência, não crendo que o verdadeiro profeta está pregando. Mas se o profeta é renomado, se o profeta é um homem de conhecimento, de estado, de renome, ali muitos vão crer. Mas como é uma pessoa simples, como é uma pessoa humilde, muitos não vão dar crédito porque estão olhando a aparência que há no homem. Então Samuel, quando chegou, julgou pelas aparências. Samuel, quando olhou para Eliabe, viu aquele tamanho de homem, de guarda, escudeiro. E Samuel diz: eis está diante de mim o servo do Senhor. Quando ele olhou a aparência daquele homem, a espada, o escudo, o tamanho dos braços, as pernas, ele disse: está aqui o ungido de Deus. E Deus olhou para Samuel e disse: não se engane, Samuel, não se engane, porque eu não vejo como vê o homem. Eu não vejo o exterior, a estatura, a altura, a estatura, a coragem do homem. Deus ali não está falando de algo externo. Deus ali não está falando de roupa, de vestimenta. Deus ali não está dizendo que roupa não tem nada a ver. Ele não está pregando isso. Deus ali está falando da coragem do pequeno Davi. Ele está falando da coragem que aquele menino tinha. Ele olhou para aquele menino e viu dentro dele uma coragem, uma disposição. Um menino que matou leão, que matou urso, e ainda venceu o gigante, que o exército inteiro estava com medo daquele gigante. E aquele menino pegou a sua funda, a sua baladeira, como chama lá na minha terra, nós chamamos baladeira. Ele pegou aquela funda e atirou uma pedra e foi mesmo na cabeça daquele gigante. E muitos hoje, meu irmão, infelizmente, muitos hoje estão usando essa passagem bíblica
para se referir à vestimenta. Deus não está se referindo à vestimenta. Claro que nós, como cristãos, temos que ter a aparência de cristão, temos que ter a vestimenta de um cristão, porque a Bíblia diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aqui Jesus, meus irmãos, ele já diz tudo, porque existe um espírito maligno que ele opera, trabalha por dominar a vida do ser humano. Existe um espírito, qual a Bíblia chama espírito da alma. É o espírito que está conduzindo, que não quer que a pessoa se liberte, que não quer que a pessoa saia do pecado, não quer que a pessoa deixe as vaidades, não quer que a pessoa deixe a luxúria, não quer que a pessoa deixe os adultérios, as prostituições, as fornicações, porque se morrer naquela situação, aquele Satanás leva a alma da pessoa. E o que está escrito no livro de Mateus, no verso 43, capítulo 12, versículo 43, e quando o espírito imundo, a Bíblia ainda chama ele de espírito imundo, espírito sujo, que quer destruir a vida das pessoas, que quer destruir as almas, quer levar as almas para o inferno, e ele tenta, ele opera e trabalha por manter essas almas acorrentadas no engano, porque se ele conseguir manter elas acorrentadas no engano, a alma é dele, ele ganha a alma. E quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, lugares tenebrosos, lugares áridos, é lugar onde ninguém quer ir, é lugar onde ninguém quer viver, onde ninguém quer ficar. Lugar árido é um lugar seco, é um lugar que não existe ali algo que possa agradar. E aqui diz que ele anda por lugares áridos, nem eles querem ir para o abismo. Quando eles se aproximaram de Jesus, ele disse: que queres tu conosco? Se vai nos expulsar, não nos manda para o abismo, mas manda que nós entremos naqueles porcos. Então o inferno, nós temos que pregar sobre o inferno, nós temos que anunciar sobre o inferno, que o inferno é verdadeiro, o inferno existe, o inferno é real, e a Bíblia diz que quem não praticar a santidade, quem não viver a santidade no seu corpo, na sua vida, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo, e quem não praticar a santidade, a Bíblia diz que nunca vai ver o Senhor. Isso está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12, do versículo 14: se nós não praticarmos a santidade de Deus, nós nunca veremos a face de Deus. Muitas pessoas muitas vezes não entendem o que é o mundo espiritual, não precisa de tanta santidade para morar no céu. Fulano agora só quer ser santo, mas é o que a Bíblia está dizendo, meu irmão. É o que a Bíblia está dizendo: sede santo, porque eu sou santo. Então esse espírito maligno, quando a pessoa aceita Jesus, ele sai. Esse é o demônio da alma. Se ele conseguir matar a pessoa enquanto ela não aceita Jesus e não se converte, não se liberta, ali ele leva a alma para o Hades. Está no livro de Lucas, no capítulo 16 e no versículo 19, a partir do 19, está escrito lá a parábola do mendigo, e a parábola do mendigo e do rico. Um morreu, foi sepultado, foi levado para o seio do pai, para o seio de Abraão. O Abraão representa o pai. Então morreu Lázaro, o mendigo, e os anjos vieram e levaram para morar no seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado no Hades. Hades é o inferno, meus irmãos. Hades é inferno, o inferno é verdadeiro. O inferno, ele arde em chama. O fogo do inferno não chega nem perto daquela fornalha que Nabucodonosor acendeu 7 vezes mais. O fogo do inferno não chega nem perto do fogo daquela fornalha. Imagine só. Nós que conhecemos o Evangelho de Deus,
conhecemos a verdade do Senhor, não devemos nos exaltar, mas avisar, mas anunciar que as pessoas devem se converter, que as pessoas precisam abandonar os seus pecados. Então esse demônio, ele anda por lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Então quando ele sai do homem, ele anda por lugares tenebrosos, anda por lugares áridos, procurando uma casa para ele morar. E essa casa que ele quer, meus irmãos, é o corpo. Essa casa que esse espírito ele quer é o corpo para ele morar dentro, para ele fazer tudo que não presta. Então quando esta pessoa se arrepende, esse espírito maligno ele sai e ele anda procurando refúgio, mas ele não encontra. E ele disse assim: voltarei. Como ele não encontra refúgio e aquela casa continua deserta, aquela pessoa não busca, aquela pessoa não ora, aquela pessoa não jejuma, aquela pessoa não lê a palavra, aquela pessoa não cultua a Deus, não faz nada do que a Bíblia está mandando, então a sua casa ela está deserta. Então aquele espírito, como ele é espiritual, ele vê aquela casa vazia, aquela casa deserta, então ele volta para lá e diz assim: então vai. E aqui no versículo então diz: voltarei para minha casa de onde eu saí. Voltarei. Esse é o quadro, esse aqui é o quadro da pessoa que não busca Deus. Esse aqui é o retrato de uma pessoa que não ora, de uma pessoa que não jejuma, uma pessoa que não lê a palavra de Deus, uma pessoa que não medita nas madrugadas com Deus. Porque a Bíblia diz: de madrugada me buscareis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Então se a pessoa não faz isso, esta casa ela está vazia, esta casa ela está deserta. E aquele espírito maligno aqui diz que ele volta, e quando ele volta ele não vem mais sozinho, ele traz consigo mais 7 espíritos, irmão, piores do que ele. Imagine o quadro, imagine o estado dessa pessoa. Ele vem e volta, encontra aquele irmão sem buscar, encontra aquele irmão sem orar, aquele irmão sem perseverar, e aquele irmão está vago de conhecimento. Aquela casa ela está totalmente varrida, deserta e adornada, e ali não há espaço para o Espírito Santo. Então ele vem e habita ali, e o estado desse homem, meus irmãos, aqui diz que se torna pior. Os atos desse homem então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, habita ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Tem muitas pessoas, meus irmãos, muitas pessoas que já estiveram nos caminhos de Deus, muitas pessoas que já andaram com Deus. A própria palavra de Deus ela está dizendo: já provaram, já beberam das águas purificadoras, já sentiram o Espírito Santo, mas não permaneceram e voltaram. E o quadro dessas pessoas, meus irmãos, infelizmente é isso, porque não cavaram, buscaram em cisternas. A Bíblia diz: buscaram em cisterna onde não retém água, cisternas voltas que não retém a água da vida, que não retém a fonte da vida. A fonte da vida é a sã doutrina, a fonte da vida é a santidade de Deus. Está escrito 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23: todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado íntegro e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitos hoje não estão dando mais crédito, meus irmãos. Muitos hoje não estão dando mais crédito à sã doutrina, não estão atentando para a santa doutrina do Senhor, para a santidade do seu corpo, para viver uma vida santa, para viver uma vida irrepreensível na presença de Deus. Então você que nos acompanha através dessa live, medite,
reflita, pense, porque Jesus disse que nos últimos dias surgiria falsos ensinamentos. Jesus disse que nos últimos dias surgiria falsos profetas e enganariam a muitos, levavam a muitos pelo caminho do engano, pelo caminho do enredo, que Satanás o acorrentaria a muitos, meus irmãos. Então, em Lucas capítulo 16, no versículo 22, está o retrato de pessoas que não buscam a santidade do seu corpo. Então, esse demônio, ele opera por levar as pessoas para o abismo. E Jesus chamou aquela, e se estende até o nosso dia, uma geração que não se inclina para Deus, uma geração má que não está preocupada com a sua salvação. Tudo aqui nessa vida, meus irmãos, tudo aqui é terreno, tudo vai passar, nada fica para sempre. Vamos ler mais um texto para nós estar concluindo. Depois nós vamos chamar, depois da oração, nós vamos chamar a missionária para ela estar trazendo um louvor, para nós estar encerrando o trabalho do Senhor aqui nesse lugar.